Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, cumprimentando todos com a graça e com a paz do nosso Deus. Que Deus hoje venha abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. Querido, eu tenho uma palavra para o teu elevo espiritual no dia chamado hoje. Vamos meditar na palavra de Deus, que somente através da palavra é que seremos limpos. Somente através da palavra que não seremos enganados. Porque o próprio Senhor diz que errais por não conhecer as Escrituras, porque nela tem o poder de Deus. Amém, querido? Salmo 51, vamos fazer menção de alguns salmos, de alguns versículos, né? Ou melhor, capítulos, porque salmo não tem versículo, alguns capítulos de salmo. No 51 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da tua iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de ti. Contra ti somente pequei e fiz aos teus olhos o que é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Querido, este salmo de número 51 é um dos belíssimos salmos escritos por Davi. Aqui, neste salmo, a gente vê um homem arrependido. Esse salmo conta a história que Davi se arrepende do seu pecado. E por motivo dele se arrepender, Deus enviou o profeta Natã para chamar-lhe a atenção de Davi, para dar uma correção a Davi. Quando eu entro no capítulo 51, eu vejo um homem arrependido do pecado que cometera. Ele cometeu um pecado que foi um pecado de morte. O primeiro pecado dele foi o pecado de morte, mandando que o marido de Betseba, chamado Urias, fosse de frente a uma batalha. Que esse Urias fosse o comandante dessa batalha, sendo o primeiro a enfrentar os filisteus, os amorreus, os amalequitas, aquele povo no qual Davi vivia em guerra. E enquanto isso, Davi envia Urias para essa batalha e vai para o seu palácio, lá para o terraço do seu palácio, e vê Betseba tomando banho de sol. E a cobiça dos olhos lhe custou muito caro. Que Davi pergunta quem é aquela mulher, quem é esta mulher? E alguém diz para ele: olha, é Betseba, é mulher de Urias. E Davi não quis saber se era comandante, se era capitão, se era general que estava de frente de batalha. Ele simplesmente a cobiçara a mulher do próximo. E é um dos mandamentos do Senhor, não cobiçar. É um dos mandamentos. Para a gente entender o arrependimento de Davi, eu te convido a você abrir a tua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, que diz assim: e o Senhor enviou Natã a Davi. Entrando ele a Davi, disse-lhe:
Havia numa cidade dois homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com os seus filhos. Igualmente do seu bocado comia e do seu copo bebia e dormia em seu regaço e tinha como filha. E vendo um viajante, o homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guiçar para o viajante. Mas viera ele e tomou a cordeira do homem pobre e preparou o homem para que viera a ele. Então o furor de Davi, olha só, então o furor de Davi se acendeu em grande ira, de maneira contra aquele homem. E disse Natã: vive o Senhor, que é digno de morte o homem que fez isso. E pela cordeira tomará e dá quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Vou ler mais um pouquinho aqui do texto, você vai compreender tudinho agora. Então disse o Senhor a Natã a Davi: tu és esse homem, rapaz. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei, rei de Israel, e te livrarei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e a casa de Judá. Se isto é pouco, mas te acrescentaria tais coisas, porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos olhos do Senhor, a Urias, o Eteu, e feriste a espada a sua mulher, e a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Olha só, esse texto, no qual Deus enviou o profeta Natã. O profeta não veio alisando, o profeta não veio na intenção de ficar famoso, como tantos outros têm por aí. O profeta não veio na intenção de passar a mão no pecado de Davi. Olha para cá. Você sabe qual é o mal dessa geração? Você sabe qual é o mal dessa geração? É passar mal em pecado de filho, de genro, de neto, de mulher e de si próprio. É passar a mão onde Deus quer correção. Não foge não, olha para cá, rapaz. Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Não adianta esconder o seu pecado, fazer com que não fez e continua fazendo. Não adianta pecar sem se arrepender. Porque Davi pecou, mas no Salmo 51 você vê o arrependimento de Davi. Tantos outros hoje pecam de dia, de noite, de tarde, de manhã, e vai pecando, como se estivesse fazendo coleção de pecado. Como se pecado fosse um bichinho de estimação que você tem que pecar. Isso aqui é muito forte, meu irmão, que Deus está usando o profeta aqui para falar contigo. Não tenha o teu pecado como um bichinho de estimação, que tal hora tem que pecar, que tal dia tem que pecar. Pecado é pecado, seja qual for a circunstância. Então, quando Deus envia o profeta Natã para dar uma correção, para dar uma lapada em Davi, ele fez uma ilustração. E a ilustração que Natã fez foi dizendo que um homem rico tinha muitas ovelhas, tinha muitas cabras, tinha muitas coisas que pudesse matar. E tinha um pobre que só tinha uma cordeirinha. Aí esse homem tem a ideia de matar a única
cordeirinha que era o sustento daquela família. Olha só, olha a ilustração do negócio. Então o que acontece? Aí Davi cresce. Davi, como rei, ele se sente o maioral. Ele diz: olha, esse homem tem que ser morto. Davi levantou a voz diante do profeta, dizendo: olha, este homem tem que ser morto. Aí sabe o que é que Natan diz? Pois é, Davi, este homem é você. Hein? Esse homem é você, Davi. Imagina como ficou o semblante de Davi. Porque Deus, olha para cá, rapaz, porque Deus não tem o culpado como inocente. Deus não tem o culpado como inocente, nem o inocente como culpado. Você pode ficar tranquilo, vai em paz, porque se tu está fazendo a boa obra, agradável aos olhos do Senhor, continue fazendo, porque aquele que é limpa, se limpa, e aquele que é sujo, se suje mais ainda, vai. Você está entendendo? Davi não teve justificativa diante do profeta. Ah, meu irmão, o que está faltando nos dias de hoje, é um profeta como Natan, que tem coragem de falar para um rei, para um vereador, para um deputado, para um presidente de uma igreja, para um presidente da república, para aquele que se acha grandão. Ah, o que está faltando nos dias de hoje é Natan, como eu estou pregando para você. Porque hoje está um negócio de alisar pecado que é brincadeira, né? Hoje se alisa pecado aqui, não é pecado ali, não é pecado aquilo outro. Meu irmão, estamos vivendo no tempo da graça, sim. Mas a graça, ela também cobra. Porque Jesus é amor, mas também é fogo consumidor. Jesus é justiça, Jesus é amor, Jesus é justiça, tudo isso ele é. Mas há uma correção. A Bíblia diz em Apocalipse que quem tem ouvido, ouça. É melhor você ouvir agora do que estar pagando preço lá na frente. Porque está pagando preço amanhã pelo um pecado que você acha que é pecadinho. Tanto faz um pecado de 5 centímetros como um pecado de 2 metros. Tudo é pecado. Não adianta tentar fugir daquilo no qual Deus quer que você tenha responsabilidade diante da sociedade. Porque vivemos no mundo, meu irmão. Não somos desse mundo, mas vivemos no mundo onde temos que prestar conta daquilo que fazemos. Ah, não estou nem aí porque eu não devo obrigação, não devo nada a ninguém. Nós não devemos nada a ninguém, mas temos que ter obrigação um com os outros. Temos que orar um pelos outros para que tenhamos uma vida sossegada. Então, Deus mandou um profeta. Olha para cá. Quantos profetas Deus tem mandado na terra, apregoando a verdade. E muitas vezes esse profeta tem até se escondido na sua região, porque está com medo da morte. Se Deus mandou, meu irmão, ele garante. Se Deus assinou embaixo, porque Deus não faz rúbrica, Deus assina com caneta de ouro a minha e a tua vitória e aquilo que é para ser dito, aquilo que quer ser falado. Natan teve a ousadia do profeta falando para Davi que este homem era ele. Será que você teria coragem diante de um rei com coroa, com aquelas roupas douradas, chega, olha rei, assim diz o Senhor. Você sabe o que é que eu lembro? Eu lembro do profeta Isaías, que Deus liberou uma profecia para o rei Ezequias. Falou, Isaías, meu servo, vai lá no palácio do rei Ezequias e diz assim para ele, olha, que ele coloque a casa em ordem porque ele vai morrer e não vai viver. Isaías simplesmente
adentra no palácio do rei e diz: olha, rei Ezequias, assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Só que entre Ezequias e Davi teve uma diferença. Os dois eram rei, mas teve uma diferença de reinado. Ezequias imediatamente coloca o seu rosto na parede e chora muitíssimo. E ele diz: ah, Senhor, lembra-te que andei reto diante dos teus olhos. O que o rei Ezequias estava passando não era ele que estava em pecado, mas era a família dele, os filhos dele, que estavam cometendo coisas absurdas diante dos olhos do Senhor. Eu vou chegar na parte de Davi. Eu vou chegar o que aconteceu com Davi. Meu irmão, não tenha o pecado como estimação. Não tenha o seu pecado e viva com ele como se estivesse vivendo com a sua esposa ou com seus filhos. Repreenda no nome de Jesus. Natan teve a ousadia, teve a coragem de enfrentar o rei Davi e dizer que aquele homem era ele. Ele fez uma metáfora, ele fez uma ilustração para chegar até o rei, dizendo: um homem tinha tantas cordeiras, tinha tantas, e o outro só tinha uma. Aquele que tinha muito quis matar a que tinha um. Ou seja, matar os sonhos, matar o que vinha para ele comer e viver. Quantas pessoas têm matado os seus sonhos, enganando e sendo enganado? Porque todo aquele que engana é enganado também. Todo aquele que é enganador, ele está sendo enganado. E quando chega na parte de Davi, a gente vê no Salmo 51, que Davi diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. E uma coisa que Deus tem é a misericórdia. Sabe por que ele tem misericórdia? Porque é a causa de eu, de você e de todos nós, englobando, não sermos consumidos. Mesmo sendo pecador, mesmo sendo um vil pecador, como foi Davi, colocando um homem de frente de uma batalha, enquanto era ele para estar de frente como rei, era ele para estar degladiando uma batalha. Ele manda e vai para o palácio. Chega lá, descobre a nudez da mulher de quem ele mandou, que era Urias. Mas por tudo isso que ele cometera, a Bíblia ainda diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Você vê que Deus não olha o que você fez, não olha o seu pecado, que Deus olha o seu coração. Que Deus olha é o seu coração. Porque Deus olha para cá, rapaz. Porque Deus conhece a intenção do seu coração. Deus conhece. Ah, pastor, por que eu não recebi? Porque Deus conhece a intenção do coração. Ah, pastor, por que não aconteceu? Porque Deus conhece a intenção do teu coração. A Bíblia diz: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Olha aí. Davi teve os olhos maus diante da mulher de Urias. Quantos hoje têm caído em tentação por causa da cobiça dos olhos? Ah, porque fulano é melhor do que ciclano. Porque fulano é mais magro, é mais gordo, é mais simpático. Ei, se Deus te deu para cuidar da forma que é. Você está entendendo? É baixinho, careca, barrigudo, mas foi Deus que te deu. Você está entendendo? Porque muitas das vezes a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Sabe por quê? Porque os nossos olhos estão mal. Quando os nossos olhos estão bons, a gente vê beleza até
nas coisas mais simples da vida. Ah, manda, show! Eita, até nas coisas simples da vida a gente vê beleza. Porque tem pessoas que vê beleza aonde não tem, porque é a cobiça dos olhos. Tem uma santa mulher de Deus dentro de casa, vive para Ele, faz tudo por Ele, faz tudo para viver bem, mas ele não tem o olhar de Cristo para ela, tem o olhar do mundo. Porque o mundo, quanto mais quer, mais tem. Você está entendendo? Então, Davi se arrepende do seu pecado. E mesmo ele arrependido do pecado, mesmo ele se arrependendo do pecado, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que a espada não saiu da casa de Davi. Meu Deus do céu. A espada da justiça de... Olha lá, carabanda, lá a espada da justiça de Deus fincou na casa de Davi. Pastor, o que você quer dizer com isso? A espada da justiça. Ó, todos os filhos de Davi escolheram caminho errado. Começaram até bem, mas escolheram caminho errado. A ponto de um se passar por doente e sua irmã Tamar ir lá o visitar no quarto e ele querer, você está entendendo? Com a própria irmã. E esse mesmo que quis ir sair com a irmã, Adonias, ele é morto em praça pública por mais um dos seus irmãos. E além do mais, o próprio Salomão, filho de Betseba, segundo alguns dizem, que ele morreu sem a salvação por causa de adorar deuses estranhos. 700 mulheres e 300 concubinas. E dentre elas, veio tantas pessoas, tantas mulheres trazendo riqueza, trazendo ouro, mas não é ouro pouco não, é toneladas de ouro. Mas com tudo isso, com todo o ouro, com tudo aquilo que Davi teve, Davi simplesmente diz assim, olha, purifica-me como isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito, meu Deus. Quanto tantos outros homens, mulheres, estão só a casca na igreja. Só o corpo físico que está ali na igreja. Mas o pensamento está na amante, está na rua. Oh, meu Deus. Davi disse, olha, Senhor, tira de mim o palácio, tira de mim os ouro, a riqueza, as concubinas, as mulheres, tira tudo. Tira esse reinado tudo, que eu quero começar do zero. Mas não retire de mim o teu espírito. Davi sabia o que estava falando com Deus, porque ele tinha intimidade com Deus. Os salmos que Davi escreveu, os salmos, se você não sabe, é o hinário de Israel. Se você chegar em Israel, lá você vai achar o hinário de Israel. Como tem a harpa cristã nossa hoje, tem o hinário de Israel, o cantor cristão, para não ficar de fora os neopentecostais, né? Então, Davi simplesmente diz, olha, você pode levar tudo, pode tirar tudo. Tira reino, tira ouro, tira palácio, tira concubina,
tira esposa, tira filho, tira tudo. Mas só não retire de mim o teu espírito. Tem pessoas vivo, morto. O corpo físico, vivo. Com batom, com maquiagem, com cabelo, com roupa de grife. Vivinho. Mas o espiritual está como um sepulcro caiado. Por fora, bonito, ardósia, pedra São Tomé. Por fora, pintura da mais alta qualidade. E por dentro, podre, cheirando mal as narinas do Senhor. Meu irmão, estamos vivendo o tempo do fim. Hoje é o dia que fez o Senhor para eu e você se consertar diante dele. Ah, pastor, mas eu não preciso de libertação. Eu preciso de libertação todos os dias, porque o pecado todos os dias bate à minha porta. Pastor, é mulher que vem te visitar? Não. Pastor, é dinheiro do outro lado que vem? Não. Sabe o que é? É apenas... Presta teu celular aqui, filha. É apenas um clique. É apenas um toque. É apenas uma chamada. É apenas um vídeo. É apenas um toque. Deixa eu abrir aqui. É apenas um toque. É apenas um toque em isso aqui. Para que o pecado entre, adentre e faz morada no teu coração. Será que você está reconhecendo esse pecado? Porque a Bíblia diz que aquele que pode fazer, olha para cá, aquele que pode fazer e não faz, ele comete pecado. Essa é uma reflexão, meu irmão, que nós temos que colocar como um dever de casa. Todos os dias parar no canto e refletir. Vamos caminhar para o fim. Davi diz assim: torna-me a dar a alegria da salvação e sustém-me como espírito voluntário. Meu Deus, torna-me da alegria da salvação, porque quando o pecado entra, meu irmão, o Espírito Santo sai. Meu Deus, porque quando o pecado entra, o Espírito Santo sai. E quando o Espírito Santo sai, a Bíblia diz que as pessoas ficam como uma folha que o vento leva para lá e para cá. Uma folha ao vento. Davi reconheceu o pecado que ele cometeu de morte, de adultério. E além do mais, o primeiro filho de Davi que nasceu com Betseba, ficou poucos dias vivo, filho do pecado, morreu. E a Bíblia diz que Davi não comia, não bebia, só ficava pelos cantos chorando pelo filho do pecado. Meu Deus, isso é muito forte. Pelo filho do pecado. Ei, olha para cá. Tem pessoas sentindo saudade de amante de 200 anos atrás. Tem pessoas sentindo saudade do carnaval que está chegando. Tem pessoas sentindo saudade do beijo de fulano que era molhado, era seco, era não sei o quê. Ei! Meu Deus, isso aqui é forte. Sinta saudade, meu irmão, do Espírito Santo que está ao teu lado. Invoca-me no dia da tua angústia que responder-te-ei. Oh, Jesus. Clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Ei, Deus está falando na terra. Deus está limpando a azeira para você ouvir esta palavra. E diz assim: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor.
Abre, Senhor, os meus lábios. Você sabe o que é que diz o Salmo 40? Colocar um novo cântico na sua boca, um hino de exaltação ao Senhor. Porque a pessoa em pecado, a pessoa deixa de louvar, a pessoa começa a cantar música do mundo, forró, pagode, sertanejo, e o Espírito Santo, só se apartando desta pessoa. Meu Deus, isso aqui é muito forte, meu irmão. Olha para cá. Quanto mais, quanto mais você estiver perto de Deus, mais longe você está dos seus problemas. Quanto mais você estiver conectado com Deus e a sua esposa, a sua família, mais longe do pecado você vai ficar. Mas tem pessoas, igual eu falei, que tem o pecado como estimação. Dá a mão ao pecado e sai desfilando nas ruas, nas praças, nos bordéis, nos hotéis da vida. Essa meditação é para alcançar os 4 mundos, os 4 cantos desta terra, melhor dizendo, os 4 cantos dessa terra. Para você que está capenga na fé, para você que está esmorecendo na fé, para você que dá 2 passos e volta 4, 5. Essa mensagem é para você. E detalhe, e é para o crente mesmo. Porque quem precisa ouvir é o que tem o Espírito Santo. Que muitas das vezes está trocando o Espírito Santo por pecado. Caminhando por fim, ele diz assim: então te agradará de sacrifício e de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilho sobre o teu altar. Isso é do Velho Testamento, viu? Ninguém vai chegar lá com novilho, com cordeiro, com a pomba e vai matar e botar o sangue no altar, não. Isso foi no Velho Testamento. Então você vai se alegrar diante do altar, diante da casa do Senhor. O sacrifício é a sua própria vida, meu irmão. O sacrifício maior é a sua própria vida, é o seu próprio corpo, para que Jesus entre e faça morada. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Eu quero orar por você. E depois da oração eu quero abençoar a tua vida, dando a bênção apostólica. Tá bom, querido? Então vamos orar? Momento de oração, momento de falarmos com Deus. Eu não sei o quanto tempo você está nessa situação que teve Davi. Davi, a Bíblia não diz quanto tempo Davi viveu em pecado com Betseba. Mas uma coisa eu quero te dizer, não importa o tempo, os anos ou quanto tempo vai fazer. O importante é o arrependimento hoje. Porque hoje o Senhor está falando com você agora. Hoje é dia de arrependimento. Vamos orar? Santo de Israel, que é o Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus Todo-Poderoso. Deus, eu entro na tua presença em oração, Pai. Pai, eu sei que muitos irão ouvir, outros não darão ouvido, mas aqueles que darem ouvido a esta palavra, Pai, e se enquadrar no que foi pregado, o Senhor vai fazer um grande mover. O Senhor vai fazer uma grande obra pelo simples fato de dar ouvido à tua palavra e de se arrepender. Porque quando nós nos arrependemos, multidões e multidões de transgressões, de pecado, é apagado. Porque a tua palavra que diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Pai, que nós viemos alcançar a misericórdia, Senhor. Porque todos os dias o pecado bate à nossa porta. Todos os momentos, segundo, Pai, o pecado está à espreita, procurando a quem possa tragar, procurando a quem possa estar andando de mão dada. Ah, Senhor, mas teu Espírito que é santo,
que possa santificar mais e mais os teus filhos, as tuas filhas. O teu Espírito Santo, Pai, possa adentrar nesse lar onde há confusão, possa adentrar nesse lar, Senhor, onde ninguém se entende por nada, mas o teu Espírito, Senhor, tem a força e tem a capacidade de entrar no mais profundo deste ser e mudar este quadro. Deus, toma a minha vida nas tuas mãos, me reveste, Senhor, com a sua armadura, para que eu possa estar firme aos dias maus, que todos os dias vem um dia diferente na nossa vida. Guarda minha esposa, meu Pai, toma a tua serva, a tua filha nas tuas mãos, fortalece, Senhor, que ela venha verdadeiramente, Pai, fazer a única coisa, é a tua vontade, Senhor, porque a tua vontade é que prevalece na vida dela e na minha vida. Toma meus filhos, Pai, faça uma grande obra de redenção, Pai, se tiver pecado, Pai, que a gente sabe que tem, que o Senhor possa estar jogando por terra todos esses espíritos que andam de mão dada no pecado. Joga por terra esses espíritos e dá vitória, Senhor. Os meus netos, fortaleça cada um, que eles venham crescer no entendimento do Senhor. Se os pais não ensinar, Pai, que o Senhor ensina o caminho que eles devem andar. Toma nossos parentes de perto e de longe e nos dá vitória. Essa pessoa que vai ouvir essa mensagem, vai compartilhar, Pai, que o Senhor possa estar abençoando da mesma forma, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Meu Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida e a tua família. Amém? Fiquem todos com Deus. E medita. Medita na palavra de Deus. A Bíblia tem solução para todos os seus problemas. Eu não sei qual é o problema que você está passando, mas leia a Bíblia. Ela tem solução para tudo. No nome de Jesus. Faça assim que eu vou te abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém, querido? Fique todos com Deus, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Você que vai ver esse gravado, repasse essa mensagem. Essa mensagem tem que ser espalhada, porque quando é fofoca, se espalha rápido. Quando é coisa que não edifica, se espalha rápido. Então, vamos espalhar essa mensagem que vai edificar a tua casa, a tua vida e a tua família. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos. No nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.